Salve, salve, meus amigos do canal Detetives Vascaínos. Estou chegando neste domingo, dia 6 de abril, para falar de Vasco e da semana decisiva, não só para o time, mas como também para o Fábio Carille. O treinador segue com um trabalho prestigiado, mas qualquer nova derrapada, principalmente para equipes de menor investimento, como o Puerto Cabedelo e o Sport Recife, próximos adversários, a situação poderá ficar insustentável. Por hora, segue no Vasco, mas no futebol a vida muda de minuto a minuto. E nesse embalo a gente vai falar sobre a situação do treinador e a preparação para esse jogo de terça pela Sul-Americana que já começou. Tudo isso e mais os bastidores do clube você vai ficar sabendo tudinho em detalhes por aqui. Portanto, cola aqui antes de mais nada, deixa o like, compartilha o conteúdo do canal e vem comigo nessa ser mais um inscrito deste projeto jornalístico. Bom, galera, e o Vasco está de volta ao Rio desde ontem, depois da sapecada que ganhou do Corinthians em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O clube agora se vê obrigado a virar a chave novamente para se debruçar na Sul-Americana, que hoje é sim a prioridade do Vasco no restante da temporada. Isso ficou muito claro ontem, quando o técnico Fábio Carille resolveu escalar de início um time quase em sua totalidade, com os jogadores considerados suplentes, apenas Léo Jardim, João Victor e o Lucas Piton como titulares. E olha, essa atitude do Carille deu muito pano para manga e ainda continua dando. Se já não bastasse a derrota com mais uma atuação muito irregular, o técnico teve que se virar nas explicações quando questionado por ter poupado titulares num jogo da segunda rodada apenas do Campeonato Brasileiro, quando ainda teria pela frente um time venezuelano e o Sport Recife como próximos adversários. Vou poupar vocês de ouvir aqui o que o técnico disse ontem, mas segundo o treinador, vamos dar uma resumida, a decisão final da escalação é sempre dele, claro, tendo que respeitar a todos. O Carille destacou que em algum momento teria que poupar os atletas. Se justificou, dizendo que o Vasco jogou domingo, viajou para o Peru, jogou quarta, retornou, jogaram ontem e tem partida terça. Os números mostraram aí certa preocupação, disse o técnico. Ele citou como exemplo o próprio Coutinho, que perdeu 2 vezes o jogador esse ano por conta de lesão. No fim, destacou que a decisão é dele, mas que escuta todos antes de dar o veredito final, aquela martelo batido, né, digamos assim. A coletiva também teve seus momentos tensos, porque o Carille foi questionado por alguns colegas sobre a necessidade de reforço e preferiu ficar com poucas palavras ao afirmar que não precisa deles. E optou também, em alguns momentos, não responder algumas perguntas. Entre elas, se considerava o elenco formado como um dos 8 melhores do Brasil, como pontuou o presidente Pedrinho dias atrás. Enfim, o clima é tenso, Carille está sim sob pressão, tanto externamente como também internamente. E só os resultados favoráveis poderão trazer aí, né, o treinador a se manter no cargo daqui para frente. A questão é que não se vê muita evolução no time, ainda mais na parte defensiva, onde teoricamente seria o forte do treinador, né, desde que foi contratado. O Puerto Cabedelo e o Sport Recife, teoricamente, são times mais frágeis. Então, caso as vitórias aconteçam, meio que poderiam também mascarar as deficiências da equipe. De qualquer forma, o departamento de futebol vem monitorando de perto a situação e avaliando o jogo a jogo. E agora o foco é o Puerto Cabedelo da Venezuela, que empatou também na sua casa, na estreia na Sul-Americana contra o Lanús da Argentina, com -1 após estar vencendo por 2-0. O time venezuelano tem como ponto forte a sua força física, mas é uma equipe frágil tecnicamente. Mesmo assim, a preocupação ainda reina no Vasco por conta dos muitos erros defensivos que a equipe vem passando nos últimos jogos. O Vasco trabalhou hoje no CT Moacir Barbosa e amanhã fecha sua preparação para esse duelo de terça. Hoje, Carille reuniu o grupo, trouxe todas as questões do adversário à tona, né, e passando aí também os detalhes dos adversários de terça. O objetivo é treinar a parte ofensiva, a parte defensiva, a bola aérea, também defensiva e ofensiva, para que o Vasco possa evoluir dentro de campo e conseguir garantir os 3 pontinhos para seguir vivo aí na Sul-Americana com chance de se classificar de forma direta. Ninguém cogita perder pontos em casa nessa Sul-Americana, agora nessa fase de grupos, porque tem adversários aí que são muito mais frágeis, né?
A tendência é que a equipe retorne à sua tradicional formação, né, com que o time vinha jogando. Ontem, inclusive, o treinador deixou claro que o Benjamin Garré será o titular dessa partida, ele que nem sequer foi relacionado para o jogo de ontem, de última hora. Todos os jogadores que descansaram estão aptos também aí para o duelo de terça e não vai ter muito mistério não, meus amigos. A ordem é atacar o time venezuelano desde o início para que o jogo possa decorrer de forma tranquila e sem sustos. Amanhã a gente tenta trazer um boletim com a definição do time, mas a equipe não deve fugir muito do Léo Jardim, do Paulo Henrique, do João Victor, do Maurício Lemos e do Lucas Piton, do Hugo Moura, do Paulinho, do Garré, do Coutinho, do Nuno Moreira e do Verratti. Veremos aí se o Carille vai adotar aí alguma surpresa de última hora, como fez ontem, ou não vai inventar mais nada. Certo é que o trabalho mental também vai ser fortalecido aí pelo Carille, que disse ontem que na coletiva que a equipe voltou a cometer muitos erros e a perder a confiança dentro de campo. Olha, eu particularmente não acho que seja só trabalho mental isso. É nítido que o Vasco não tem um padrão tático ainda. A gente não vê muita variação tática nessa equipe, né? Joga um tempo bom, outro ruim, você percebe uma certa irregularidade. E olha que ele tem até o jogo de quarta-feira, né, contra o Melgar, tinha repetido a equipe. A gente não vê intensidade em campo. Na estreia do Brasileirão, precisou sair perdendo para jogar bola e virar em casa, né? Então na quarta se defendeu bastante, tanto no primeiro tempo como no segundo, e só ficou à frente do marcador por 2 gols de diferença por conta da qualidade ofensiva e da efetividade do ataque cruzmaltino. Quando o time foi exigido, sentiu, entregou a paçoca para os peruanos. Então isso é também trabalho dentro de campo, de saber trabalhar a bola, os fundamentos, as compactações, as construções das jogadas, os avanços, as recomposições, saídas de bola, marcações sob pressão. Falta muita coisa ainda esse Vasco. Não é vencendo ou goleando o time da Venezuela que os problemas vão acabar. Falta muita coisa, meus amigos. E é justamente contra esses times mais qualificados que a gente percebe os problemas do Vasco. Bom, galera, aí estão as informações de domingo. A gente se vê a partir de amanhã para que possamos colocar mais pingos nos is em relação ao Vasco. E agora, a hora dos comentários. Você acredita que o Vasco deveria demitir logo o Carille ou acha que tem que esperar mais? O cara está pressionado, não vem entregando um trabalho muito bom, mas segue no cargo. Então, comente e participe, falando também das suas expectativas para esse duelo de terça. Então, um grande abraço, um grande final de domingo, um ótimo início de semana. Um abraço a todos e até lá.